Meus irmãos, a paz do Senhor. Muito bom dia, seja muito bem-vindo a mais um devocional desse canal. Se você não me conhece, eu sou o Pastor Alcel e todos os dias eu entro aqui para trazer uma palavra para abençoar a tua vida. O nosso devocional de hoje está em Marcos capítulo 4, no versículo 21. Eu quero ler o texto que diz o seguinte: E disse-lhes, no caso aqui Jesus falando, vem porventura a candeia para ser posta debaixo do cesto ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Versículo 23, se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Muitas das vezes as pessoas aplicam esse texto que diz o seguinte: porque nada há encoberto que não venha a ser revelado. Muitas pessoas aplicam esse texto ao juízo final, onde a gente sabe que quando Jesus vier para julgar o mundo, todas as coisas que estão ocultas serão reveladas. Só que esse texto, ele pode sim ser aplicado a isso, porque nós sabemos que vai ser revelado naquele grande dia tudo que está oculto, mas esse texto que Jesus está falando aqui não se refere a esse episódio, embora algumas pessoas usem para isso. O que realmente isso significa tem a ver com o contexto que a gente precisa entender aqui. Se a gente for voltar aqui em alguns versículos, a gente vai ver que Jesus está falando sobre a parábola do semeador. E ele começa dizendo que o semeador saiu para semear, e aí a semente foi lançada em alguns solos. Nós encontramos 4 tipos de solos aqui nessa passagem. E aí a Bíblia diz que apenas um solo germinou e deu fruto. Um a 60, outro a 30, o outro a 100 por um. Depois que Jesus termina essa parábola, ele vai entrar na parábola da candeia. Nós precisamos entender que essas parábolas estão interligadas entre si. Para que a gente consiga entender e interpretar isso aqui, a gente precisa vir num contexto para a gente conseguir entender o que realmente essa parábola significa. Quando Jesus fala, não há nada encoberto que não haja de ser revelado, Jesus está falando o seguinte, seguindo o contexto da parábola. Aquela pessoa que recebeu a semente, aquela pessoa em que a semente caiu no seu coração e germinou, não vai ficar oculto. É nesse sentido que Jesus está aplicando esse texto, porque não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Se a gente for voltar a um versículo 21, Jesus vai falar sobre uma candeia, né, que vamos dizer, uma vela, que ela alumia, né, o local onde aquelas pessoas estão. Nós sabemos que naquela época não existia energia, como existe no nosso tempo. Então era necessário que eles usassem uma candeia, né, para que eles pudessem enxergar lá onde eles estavam. Então Jesus diz o seguinte: ninguém acende uma candeia, né, ou uma vela para colocar debaixo de uma cama ou debaixo de um alqueire. O objetivo dessa vela ser acesa, dessa candeia ser acesa, é para iluminar o local onde ela está. Para que a gente possa entender melhor isso aqui, a gente pode voltar lá em Mateus. Vamos lá para o livro de Mateus, onde Jesus vai dizer o seguinte: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando Jesus fala que ninguém acende a candeia, ele está falando de pessoas. Seguindo o contexto da parábola, aquelas pessoas que receberam a semente, elas vão dar fruto e, consequentemente, elas vão iluminar ao seu redor. Elas vão ser como se fosse uma lanterna no meio da escuridão, né? Agora, trazendo a aplicação para a nossa vida. Não existe na Bíblia uma pessoa que foi salva, que passou pela conversão, que recebeu a mensagem do Evangelho que não dê fruto. Essa pessoa que nasceu de novo, ela precisa dar fruto. Aplicando esse texto do versículo 22, Jesus vai dizer, porque não há nada encoberto. Esse versículo está seguindo o que ele fala da candeia. Porque não há nada encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Ou seja, para ser visto pelos homens. Então nós precisamos, nós que nascemos de novo, nós que somos cristãos, você que é um cristão que está me assistindo, você precisa refletir a sua luz diante do mundo. Você precisa mostrar ao mundo que você nasceu de novo, que você recebeu a mensagem do Evangelho. Você precisa mostrar isso para eles. Aí você pode estar perguntando, como é que eu faço isso? Dando fruto. Você precisa dar fruto, você precisa manifestar nas suas ações, nas suas atitudes, o Evangelho de Jesus, através da sua fala, através do seu comportamento, através das suas atitudes, né? Pagando a sua conta em dia, honrando a sua esposa, criando seus filhos conforme a palavra de Deus, dando bom testemunho diante da sociedade, vivendo moralmente correto, sendo uma pessoa conforme a palavra de Deus. Isso é dar fruto. E você fazendo isso, você vai estar como essa candeia
iluminando a sua casa, iluminando o seu trabalho, iluminando o ambiente onde você está. Você vai iluminar mediante a manifestação do Evangelho de Jesus Cristo na sua vida, através das suas atitudes. Então, quando Jesus fala aqui, porque não há nada encoberto que não venha a ser manifesto, é como se Jesus estivesse dizendo, e ele está dizendo isso. Não existe uma pessoa que recebeu a semente, não existe uma pessoa que foi acesa, usando a linguagem dele da candeia, que foi acesa por Deus, que foi dada luz a essa pessoa. Não existe ninguém que tenha sido acesa por Deus ou que tenha recebido a semente que ficou oculto. Toda pessoa que veio para o Evangelho, toda pessoa que recebeu a semente, ela vai dar sinais, ela vai brilhar diante dos homens, ela vai dar fruto diante dos homens, ela vai se mostrar ao mundo, porque não tem como, é impossível alguém que nasceu de novo, alguém que recebeu a luz de Deus, fique oculto. O objetivo de Deus em salvar os pecadores, em trazer uma pessoa para o Evangelho, não é salvar e deixar ela oculta ali, escondida, não. É para botar num local visível, onde outras pessoas vejam essa luz e sejam atraídas por essa luz e venham ao Evangelho. Esse é o objetivo. Então, se na sua vida não existe evidências de salvação, se as pessoas não olham para você e não veem em você evidências de que você nasceu de novo, de que você é um cristão verdadeiro, que as suas atitudes falam contrário à do mundo, se não existe isso na sua vida, eu sinto em dizer para você que você não nasceu de novo. Porque o que nasceu de novo, ele dá evidências. Jesus está dizendo aqui, ninguém acende uma candeia e esconde. Se alguém acender uma candeia ou uma lanterna, usando a linguagem de hoje, ou uma vela, ela vai dar luz, ela vai manifestar essa luz para as outras pessoas, e as outras pessoas vão ver. Se você for para o livro de Mateus, nessa mesma passagem, você vai ver Jesus dizendo bem assim, que a vossa luz, a nossa luz, daqueles que nasceram de novo, deve resplandecer diante dos homens. Nós somos luz do mundo e sal dessa terra, então nós precisamos mostrar para as pessoas o Evangelho de Jesus Cristo na nossa vida, para que eles se sintam atraídos e venham ao Evangelho. Então eu quero que você se examine aí nessa manhã, se você realmente tem essa luz, se você realmente recebeu essa semente, se você realmente está mostrando para o mundo que você faz parte do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Feche seus olhos comigo nessa manhã e ore aí. Soberano Deus, graças te damos pela oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigado por mais um dia. Pai Santo, ajude-nos a manifestar em nossas atitudes, em nossos pensamentos, em nossas palavras, em nosso comportamento, o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que possamos manifestar diante da sociedade, Senhor, na nossa conduta, nas nossas atitudes, Senhor Jesus, pagando as nossas contas em dias, respeitando e honrando os nossos pais, tratando as nossas esposas ou maridos de maneira conforme a Tua palavra, possamos dar bom testemunho diante da sociedade e assim resplandecer a nossa luz diante dos homens, para que eles vejam que Tu és o Deus Todo-Poderoso e que a salvação se encontra no Teu Filho, Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve aí, deixa seu like e até o nosso próximo vídeo. Amém? Que Deus te abençoe.